Olá, bem-vindos ao canal Babylon Brasil. Meu nome é Marisol Seabra, eu sou médica, psicanalista junguiana e pesquisadora de assuntos do ocultismo. Atualmente, me especializando no estudo e pesquisa de Hecate. Tem já algum tempo que eu não publico vídeos no canal e as pessoas têm me escrito para perguntar se eu estou bem, pedir mais vídeos, né, me incentivando a continuar com o canal. A razão pela qual eu tive que parar o canal durante um bom tempo foi porque nos meus ritos de Hecate, a deusa começou a me anunciar que haveriam mudanças na minha vida. Eu acreditava que essas mudanças seriam pequenas, mas de verdade a mudança foi extremamente radical. Então eu precisei aí de alguns poucos anos para refletir e colocá-la em andamento, conforme me foi solicitado. Essa mudança me levou a mudar de estado. Deixei o Rio de Janeiro, hoje estou no Nordeste, na Terra do Sol, o que é muito significativo para mim. E estou feliz. As mudanças que Hecate me trouxe, embora radicais e difíceis de concluir, foram muito importantes para a minha vida. Eu considero que estou atualmente no meu segundo nascimento. O primeiro foi o meu nascimento biológico, onde eu tive uma vida governada a partir dos princípios familiares e da sociedade onde eu estava. E atualmente eu estou vivendo a vida que eu sempre quis viver, desta feita sob meus próprios parâmetros. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Eu agradeço muito a Hecate por ter trazido toda esta mudança na minha vida, que era extremamente necessária para que eu pudesse seguir meu caminho espiritual e minha verdadeira vontade. Hoje eu trouxe para nós um bate-papo sobre Hecate, Hecate na bruxaria e Hecate na teurgia. Como o assunto é um pouco longo, só para variar, eu decidi dividir o vídeo em duas partes. Nesta primeira parte, nós iremos falar da Hecate da bruxaria e depois, então, uma segunda parte, onde eu irei falar de Hecate na teurgia. Hecate é uma deusa bastante complexa e a sua pesquisa é bastante meticulosa e difícil. A gente tem que entender que Hecate é uma deusa rizomática. O que isso quer dizer? Hecate, ela vem sendo cultuada há mais de 3.000 anos e ela se mistura a outras culturas, a outros deuses, adquire epítetos, faces diferentes, né? Ela se movimenta como um rizoma por sob a terra, né? No subsolo, e ela vai se espalhando pelo mundo e fazendo parte de inúmeros cultos, né? Possui 1000 epítetos ou mais, 1000 faces ou mais. É uma deusa difícil de pesquisar. Entre os epítetos da deusa, nós temos Hecate Alexiates, que é aquela protetora que afasta o mal. Hecate Ameibosa, a que muda, transmuta, aquela que transforma.
Hecate Ângelos, mensageira limial, a mensageira dos imortais. Apotropaios, a que protege, purifica, aquela que afasta o mal. Hecate Astródia, caminhante das estrelas. Borboforba, a comedora de sujeira, devoradora de excrementos. Brimo, a furiosa, terrível. Quitônia, da terra, do submundo. Dadófaros, a portadora das tochas. Einália, a rainha dos mares. Enódia, a senhora dos caminhos. Cleidoclos, a guardiã das chaves. Corotropos, a nutridora de jovens e protetora das crianças. Lampadeforos, a portadora da luz, a portadora da tocha. Urânia, a celestial, e assim por diante. São milhares de epítetos. Os epítetos de Hecate, eles são muito importantes, eles são fundamentais para o entendimento da deusa. Cada epíteto que se estuda e se trabalha vai revelar um aspecto diferente da deusa. Vai revelar o mundo do qual ela faz parte, revela as ervas, revela pedras, revela caminhos, conhecimentos que até então estavam ocultos, né? Então, para todo bruxo e toda bruxa que pesquisa Hecate e quer se devotar à deusa, é importantíssimo que esses epítetos sejam trabalhados aos poucos e anotados, a experiência mágica anotada do que foi alcançado do sucesso da Operação Mágica, para poder se compreender melhor a face da deusa. Uma outra coisa que é bastante difícil na pesquisa de Hecate é que há muito pouca coisa na língua portuguesa. Então, a maioria dos artigos acadêmicos, dos livros acadêmicos de Hecate, e Hecate é uma deusa bastante pesquisada no nível acadêmico, você tem que ler em inglês, alemão e francês, que são as principais línguas onde os artigos e os livros são publicados. Fora isso, muitos desses livros e artigos, especialmente artigos, eles não estão disponíveis ao público comum. Então, a gente tem que procurar, muitas vezes temos que pagar preços elevados pelo material para poder ter realmente um material confiável em mãos para poder levar uma pesquisa séria a respeito da deusa adiante. Uma outra questão é que, tendo Hecate sido adorada em vários tipos de culturas, em vários tipos de ritos, é importantíssimo que aquele que estuda conheça aqueles ritos, conheça aquelas culturas, para poder chegar a um entendimento melhor sobre o que representava Hecate em todos aqueles mundos, né, em todos aqueles métodos. Portanto, quem estuda Hecate deve saber que é um estudo meticuloso, difícil, que requer muita paciência do devoto. É um trabalho devocional que a gente devota à deusa, né? Sem pressa, sem ânsia, porque, como eu disse, ela é rizomática. Então, cada novo rizoma traz um novo aspecto. Esse novo aspecto se ramifica por diversos outros, por diversas outras faces. Então, Hecate é realmente uma deusa bastante complexa. Hecate, ela surge
na Grécia, mais especificamente em Anatólia, numa cidade chamada Cária. E isso foi no período clássico da Grécia. Quando chega o período helenista, ou seja, após as conquistas de Alexandre o Grande, surge então a Hécate teúrgica. Os neoplatônicos, filósofos neoplatônicos, descobrem o oráculo caldeu, os oráculos caldeus, e começam então a pesquisar esses oráculos e a criar filosofias em cima desses oráculos. Os oráculos eram considerados uma revelação divina. Eles foram ditados a Júlio pai, o caldeu, e o Júlio filho, o teurgo, pela própria Hécate e pelo deus Apolo. Então, a partir desses oráculos caldeus, surgiu a teurgia e surge então uma nova imagem de Hécate, bastante diferente da imagem da bruxaria. Tá bom? Muito se tem pesquisado sobre a origem de Hécate. Os primeiros achados arqueológicos foram encontrados em Anatólia, na atual Turquia, mais especificamente na região chamada Cária, onde a deusa tinha um templo famosíssimo, o Templo de Lagina, que era um centro cultural e religioso de grande poder no passado. Ali realizavam-se os festivais de Hécate, e os festivais iniciavam sempre com a procissão das chaves, onde jovens, geralmente filhos dos sacerdotes e das sacerdotisas, levavam as chaves de Hécate até uma cidade chamada Stratonícia, e de lá retornavam a Cária, ao templo de Lagina, e abriam as portas do templo, simbolizando que Hécate era uma deusa do submundo, portadora das chaves de Hades. Talvez nós tenhamos que ampliar um pouco a nossa noção de submundo. Normalmente nós o associamos aos mortos, à morte, como infernos, aos demônios e a todo tipo de espírito. Porém, o submundo é também um local de enormes riquezas, pedras, raízes, a nutrição do mundo está ligada ao próprio submundo. Hades é considerado como o deus mais rico do Olimpo, por causa exatamente do fato dele ser o rei do submundo, o deus do submundo. Então, além de ser ligado aos mortos, ele também está ligado à prosperidade. E do mesmo modo está Hécate. Hécate é uma deusa limiar, rizomática, quitônica, associada ao submundo e também ligada à prosperidade. Então, é bom que a gente reconfigure essa noção cristã que temos do submundo, não é? Ele é muito mais amplo espiritualmente do que pode julgar a nossa vã filosofia. No templo de Lagina havia um grande orifício, muito profundo, tipo um poço, onde eram depositadas as libações, as ofertas, as oferendas a Hécate, justamente porque ela era essa deusa do submundo. Haviam
muitos outros rituais a Hecate, mas por enquanto nós ainda não temos um registro preciso deles. A importância de Hecate era tamanha nessa época que a sua imagem era cunhada em moedas, lá pelos anos de 167 a 166 a.C. E uma coisa muito interessante é que o chefe dos sacerdotes do templo de Lagina, no templo de Hecate, era também o sacerdote-chefe do templo de Hélios. E aí, isso é uma informação muito interessante, porque nos remete aos ritos de Eleusis, onde Hecate e Hélios são aqueles que vão informar a Deméter o que aconteceu com Perséfone. Então, Hecate e Hélios têm uma ligação muito íntima. Inclusive, na época, em Lagina, na Cária, Hecate era muitas vezes considerada como o próprio Deus Sol. Então, há muita afinidade entre os dois. Hecate é também aquela portadora da chama que vai transportar Perséfone para fora e para dentro do Hades. Então, ela é uma deusa de luz solar. Muito interessante essa questão do transporte de Perséfone, da proteção de Perséfone para fora e para dentro de Hades, porque sendo as tochas de Hecate a própria representação do fogo solar, isso me remete muito ao famoso Sol Negro, que é o Sol interior, muito divulgado na espiritualidade. No ano de 365 a.C., houve um grande terremoto na Cária e o templo de Hecate foi destruído. Mais tarde, com a cristianização da Cária, foi construída uma enorme basílica entre o altar e o templo, que foi utilizada por bispos como símbolo da Igreja Católica Romana do IV ao VI século depois de Cristo. Atualmente, os artefatos do templo encontram-se no Museu Arqueológico de Istambul. A gente vai ver mais adiante, no próximo vídeo, como Hecate foi sempre um problema para o cristianismo, para a Igreja Católica, porque era uma deusa que ressurgia, seus devotos não desistiam de adorá-la, e ela estava como deusa rizomática, sempre ressurgindo, 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 própria força da vida. Para se ter uma ideia da antiguidade do culto a Hecate, arqueólogos encontraram artefatos e inscrições que remontam ao século VIII a.C. e alguns que remontam ao século XVI a.C. As origens de Hecate nos são desconhecidas. Algumas pessoas falam na associação de Hecate com uma outra deusa, Enódia, da Tessália. Elas têm certa similaridade, mas os acadêmicos não comprovaram nenhuma associação entre essas duas deusas. A etimologia do nome Hecate também é incerta. Alguns associam a um epíteto de Apolo, Hecatóis, aquela que acerta o alvo à distância. E essa realmente é uma característica fantástica de Hecate. Ela realmente sempre acerta o alvo, mesmo à distância. Outros associam a palavra Ekon,
que significa aquela que trabalha a sua própria vontade. E essa também é uma característica de Hecate. Ela é uma deusa com vontade própria. Então, a gente vai ver que nos hinos órficos, quando são dedicados a Hecate, sempre se finaliza com um pedido de que Hecate tenha boa vontade de estar presente, né? De proteger o boiadeiro, os pescadores, enfim. E em Hesíodo, na Teogonia, ele ressalta bem que Hecate tem a vontade própria. A importância que se dá à vontade de Hecate é porque ela é considerada a deusa que determina o sucesso ou fracasso de uma batalha ou uma operação mágica. Então, antigamente na Grécia, independente do deus a quem você estivesse solicitando a sua magia, Hecate era também reverenciada. Então, reverenciava-se, por exemplo, Zeus e oferecia-se também reverência a Hecate com oferendas, matança de animais, para que a deusa fosse favorável à operação mágica que o bruxo quisesse ter, né, completar. Há uma outra teoria que sugere que o nome da deusa provém de Heket, deusa egípcia com cabeça de sapo ligada à fertilidade e ao nascimento das crianças. Também no Egito, o nome Heka significa magia e está associada ao deus da magia e da medicina, Heka. Mas ainda não se tem certeza da origem do nome de Hecate, assim como a origem da própria deusa. Hecate é uma titânide, faz parte da família dos primeiros deuses da Grécia anteriores ao Olimpo. Ela não possui uma lenda pessoal bem estruturada como a dos olimpianos. Assemelha-se mais a um fluxo de força que a tudo permeia. E como deusa liminal, isso é extremamente apropriado, pois aí ela não se encontra em nenhum mundo, nenhum outro, mas na interseção entre os mundos. Embora haja poucos registros sobre os titãs, sabe-se que eram de uma força descomunal, forças primordiais do cosmo que não possuíam nem lei e nem disciplina. Eram totalmente imprevisíveis e foram muito vilificados nos escritos gregos exatamente por essa imprevisibilidade. Os gregos se sentiam ameaçados pelos titãs. Simbolizavam o lado sombrio da natureza e acreditava-se que vespas e aranhas nasciam de seu sangue. Nos escritos cristãos, especialmente do pai da igreja, Irineu, Irineu os considerava a interpretação mais plausível da besta do Apocalipse, pois a palavra titã soma 666, o anticristo. Mas as melhores informações que temos sobre os titãs estão na Titanomaquia, poema que pode ter sido escrito por Eumelos de Corinto ou Actinus de Mileto. Os titãs eram como as forças mais profundas do inconsciente. A gente vai ver que quando ocorre a titanomaquia, eles perdem, eles são encerrados no Tártaro, não em Hades, mas no Tártaro, o local mais profundo do reino do deus Hades. Hecate é filha do titã Perses, que representa a força da destruição, da transformação e da escuridão.
Perses é uma figura de grande relevância na Grécia e ele é considerado um grande sábio. Ele simboliza as forças caóticas que insurgem no mundo, seja por catástrofe ou guerras. Além disso, ele também representa a transformação benéfica que pode surgir a partir da escuridão. Ele é associado à deusa Eos, deusa da aurora, o que representa tanto a sua força de destruição quanto de criação. A gente deve lembrar que o novo sempre exige a destruição do velho. E Perses está muito associada a essa transformação que acaba por gerar o novo. Hécate é filha também da Titânide Astéria, a deusa titã do céu noturno, especialmente das estrelas cadentes. Ela tem função divinatória através dos sonhos e da astrologia. Ela é irmã de Leto. O mito conta que Astéria era uma mulher, era uma titã muito bela e foi perseguida por Zeus. Para fugir à perseguição de Zeus, ela se joga no mar e se transforma na ilha de Delos, onde sua irmã Leto dá à luz os gêmeos Apolo e Ártemis, primos de Hécate. Ela está muito associada também à deusa Briso, que é a deusa dos sonhos proféticos. Hécate é uma titânide virgem, ela nunca se casou, nem teve relação amorosa com nenhum deus. Alguns ligam aí, despertam aí uma relação entre Hermes e ela, mas isso é muito mais porque os dois têm a função de psicopompo. E muitos dizem que ela é mãe de Sila, um monstro marinho, mas também não há nada comprovado sobre isso. Ela é a dona do mar profundo, infrutífero, da terra e do céu. Sua ligação com Zeus também é muito importante. Hécate auxiliou a salvar a vida de Zeus quando ele era bebê. Ela auxiliou Reia a enganar Cronos, depois pegou o futuro do rei dos deuses e os levou para as cavernas de Dicte, onde o entregou aos cuidados das ninfas. Mais tarde, ela vem a receber do próprio Zeus o epíteto Courotropos, que significa protetora das crianças. Hécate é uma figura decisiva nas duas grandes guerras cósmicas da Grécia, Titanomaquia e Gigantomaquia, tendo se posicionado a favor de Zeus e dos deuses olímpicos contra os titãs e os gigantes. Por seu auxílio, Zeus então manteve os domínios que já eram de Hécate. Ela foi a única titã que Zeus nunca perseguiu. Talvez ele não tenha tido mesmo coragem de a perseguir. A Titanomaquia e a Gigantomaquia foram um divisor de águas na mitologia grega e também na consciência humana. Muitos se perguntam por que Hécate lutou a favor dos olimpianos ao invés de defender sua família de titãs. Bom, Hécate, ela é uma deusa liminar entre o inconsciente e a consciência e é uma protetora da consciência humana. Então, essa mudança dos titãs, dessas forças selvagens e impetuosas, para os olimpianos, significa uma mudança de consciência muito profunda. Então,
Hécate, como protetora da consciência, ficou ao lado dos olimpianos. Há uma outra lenda de Hécate, muito bonita. Conta-se que quando criança ela irritou sua mãe Astéria e para fugir da vingança da mãe, ela se refugiou na terra junto com uma senhora humana que a acolheu e a protegeu. Os deuses descobriram que Hécate estava junto com essa senhora humana, temeram a mistura da energia divina com a energia humana e resolveram então retirar Hécate dali e deixá-la em Hades para se purificar. Ela ficou bastante tempo em Hades se purificando e conhecendo todo aquele território do submundo. Um outro ponto interessante de adoração de Hécate foi a Tessália na Grécia. A Grécia do período clássico não era unificada como a conhecemos hoje. Ela era composta por territórios ocupados por inúmeras tribos e culturas e que tinham governos autônomos. Então, assim, nós temos Corinto, Atenas, Esparta e a própria Tessália. A Tessália era uma região riquíssima em ervas e ervas medicinais que cresciam de forma espontânea. Então, isso é muito ressaltado no mito de Medeia e Jasão, onde Medeia viaja com seu dragão até a Tessália para recolher as ervas no intento de ritos mágicos para Jasão, mais especificamente no rejuvenescimento do pai dele. A outra bruxa muito conhecida e perpetuada nos escritos gregos é Circe, e disse que Medeia e Circe são filhas de Hécate, ou seja, são instruídas por Hécate. A Tessália foi o local onde se iniciou a associação de Hécate com a bruxaria. E aqui estamos falando da bruxaria pagã. Então, a Tessália é um dos locais de origem da bruxaria pagã, muito antes do cristianismo. As bruxas na Tessália não eram conhecidas como bruxa, o termo bruxa vem do cristianismo. Elas eram conhecidas como farmaquis, no singular, ou farmaquides, no plural. E elas eram responsáveis pela elaboração do fármaco, de onde se origina a palavra farmácia. Fármaco era uma poção, uma mistura de ervas que servia tanto para a saúde, tanto para um malefício, um envenenamento, ou mesmo alteração da consciência. Os filósofos de Atenas adoravam os fármacos produzidos na Tessália, porque eles produziam alterações de consciência e eles acreditavam que assim eles estavam com consciência mais próxima do divino para produzir suas obras. Uma outra questão é que o fármaco também pode estar associado ao verbo. Então, o fármaco pode ser um encantamento, uma invocação, uma maldição, rezas, sempre associados ao verbo. Também podem ser trabalhados por sonhos e ritualísticas de qualquer tipo. Havia outros nomes próprios às bruxas da Tessália de acordo com o método que elas exerciam em seus trabalhos. Farmaquis, que utilizavam as poções de ervas, queleteira, que utilizavam encantamentos, estriga ou strix, aquelas que assumiam a forma animal, perimactria, aquela que purifica através da magia, telésforas, aquelas que iniciam pela magia. Os feiticeiros eram conhecidos como epodóis, goetes, magóis.
Mas a grande fama da Tessália, em termos de magia, eram as mulheres. As mulheres da Tessália, elas eram completamente diferentes das mulheres do restante da Grécia. Nos outros locais da Grécia, a mulher era considerada abaixo do nível de escravo, ela só servia para a reprodução, então ela é completamente ignorada. Na Tessália, não. Os tessálios tinham enorme respeito e honravam muito suas mulheres. Para vocês terem uma ideia, era quase impossível que um estrangeiro conseguisse casar com uma mulher da Tessália. Eram tantas as exigências que muitas vezes eram impossíveis de concluir. As mulheres na Tessália, elas tinham vontade própria, elas decidiam sobre seus próprios casamentos, elas tinham suas empresas, seus negócios próprios, eram muito ricas, eram tecelãs maravilhosas. E tudo isso, gente, comprovado por achados arqueológicos, tá? Onde tem tabuetas, onde está referido o nome de mulheres que doavam dinheiro do seu próprio bolso para templos, para cidades. Então, elas já eram ricas e tinham controle financeiro de suas vidas, independente das suas famílias. Eram também mulheres muito cultas. Sabiam ler, escrever, sabiam matemática, sabiam filosofia, astrologia, viajavam para a Babilônia para estudar astronomia. Então, eram mulheres realmente bastante diferenciadas do resto da Grécia, o que, de uma certa forma, despertava muito o ódio e a raiva dos homens gregos das outras localidades. Eu acredito que essa autonomia, essa liberdade, essa independência, essa vontade própria da mulher da Tessália, onde surgiu exatamente a bruxaria pagã, tem muito a ver com a personalidade da bruxa hoje em dia, né? É uma personalidade tão forte, tão independente, tão lutadora, resistente, que ela se tornou, para vocês terem ideia, hoje em dia a bruxa é um dos símbolos dos movimentos feministas ao redor do mundo. A Tessália, ela não possuía templos grandes como Atenas ou outros locais gregos, e não era por falta de dinheiro, porque a Tessália era extremamente rica, as famílias eram extremamente ricas, mas porque os cultos eram domésticos. Cada tribo, cada família executava seus cultos em casa. Eu não sei se vocês sabem, mas os grandes templos gregos conhecidos, né, principalmente em Atena, eles foram construídos com o intuito de dominar a população. Uma sugestão a partir dos filósofos que acharam necessário que houvessem templos grandes onde se pudesse reunir a população e, de uma certa forma, exercer poder sobre ela. Os cultos aos mortos eram importantíssimos na Tessália. Haviam pequenos templos de pedra nos cemitérios ou próximos aos cemitérios, onde Hécate era reverenciada como líder das almas inquietas, e se faziam ritos ali para a cura de crianças, para solicitar algum favor de alguma alma familiar que tivesse enterrada naquele local. Hécate era a deusa principal na Tessália,
tida como protetora das casas e cidades, senhora das encruzilhadas, protetora dos viajantes, pescadores, vaqueiros, mulheres em trabalho de parto, protetora das crianças, curadora, sendo senhora das almas inquietas, portadora das chaves e guardiã das chaves, portadora da tocha como iluminadora dos caminhos, senhora dos submundos. Vamos falar um pouco agora sobre Hecate como deusa limiar. Hecate é limiar e isso significa que ela habita a interseção entre os mundos, tendo enorme poder de transformação e acesso restrito a todos os mundos e a todos os deuses, tanto deuses quanto os humanos. E como deusa limiar e algo que diz respeito à nossa existência humana, a gente deve dizer que Hecate é a deusa que fica entre a consciência e o inconsciente, tendo tanto acesso ao inconsciente a todos os níveis, inclusive o inconsciente mais profundo, representado pelo Tártaro, onde estão os titãs, quanto a consciência humana. O poder de magia de Hecate reside exatamente nesse fato, no fato dela ter acesso ilimitado a todo e qualquer mundo. Não há local onde a deusa não possa ir, espírito que ela não possa controlar ou situação que ela não possa resolver, dependendo sempre de sua própria vontade. Também indica um enorme poder de transformação e expansão da consciência, assim como a capacidade para infinitos ensinamentos espirituais que envolvem o mundo astral e seus veículos. O aspecto da deusa Hecate como quitônica é a deusa dos tempos primevos da Grécia e a deusa da bruxaria. Ela está diretamente ligada ao submundo, possuindo as chaves de Hades e do Tártaro. E ela tem as seguintes características. Ela é a líder das almas inquietas. O que é uma alma inquieta? Que faz parte da legião de Hecate. Antigamente, na Grécia, era muito importante que se dessem os ritos funerários apropriados a todas as pessoas que morriam. Caso esses ritos funerários não fossem fornecidos ao morto, ele estaria impedido de entrar em Hades e se tornava uma alma inquieta, que era então acolhido por Hecate. Nessa cultura ainda não havia surgido a linguagem dos opostos e nem a linguagem cristã de os bons vão para o céu e os maus para o inferno. Na verdade, na antiga Grécia, se acreditava que todos iriam para Hades, todos, independente de serem bons ou maus. Então, entrar em Hades era muito importante. Tanto é que os ritos eleusianos, eles eram constituídos de palavras de passe e gestos que permitiam às pessoas, quando morressem, entrarem em Hades, abrirem os portões de Hades. As almas inquietas, então, eram essas almas que não recebiam os ritos funerários. Que almas eram essas? Os guerreiros que morriam no campo de batalha, seus corpos não eram recolhidos e eles não eram enterrados apropriadamente. Os suicidas, especialmente as virgens suicidas, que se enforcavam tendo tido relações sexuais antes do casamento.
se considerava que o enforcamento dessas virgens tinha sido um castigo de Ártemis por elas não terem respeitado sua virgindade. E essas mulheres que morriam, então, não recebiam os ritos fúnebres apropriados. Também as mulheres que morriam durante o trabalho de parto, os bebês que morriam durante o trabalho de parto, tudo isso era considerado um malefício trazido por Ártemis. Então, enquanto Ártemis as punia, Hécate as acolhia em sua legião de almas inquietas. Acreditava-se que na lua negra, Hécate iria andar no mundo com seus cães e suas almas inquietas. Então, praticava-se o Deipnon, que era uma reverência a Hécate, para pedir a proteção da deusa e para pedir que nenhum malefício viesse das suas almas inquietas para as famílias e as pessoas. Esse aspecto do cortejo das almas inquietas, somada ao seu poder do submundo, caracteriza Hécate como uma deusa necromântica. E os gregos, especialmente na Tessália, praticavam muito a necromancia, muito. Invocavam as almas dos mortos para cura, para malefícios, para benefícios, para prosperidade, para sucesso nos negócios e muitas outras coisas. E os cães de Hécate? Os cães de Hécate são uma outra característica importantíssima da deusa. Os cães eram pretos e símbolos de lealdade e proteção, além de possuírem sentidos muito aguçados para aquilo que está além da matéria. E assim como Hécate, eram capazes de atravessar qualquer mundo. Eram conhecidos farejadores de almas inquietas, almas perdidas, avisando a Hécate para que ela fosse, então, recolher aquela alma e fazer o que fosse necessário por ela. Acompanham sempre a deusa e latem para anunciar sua chegada. Somente na teurgia, os cães de Hécate passam do seu aspecto benéfico a serem considerados devoradores de almas. E a gente vai ver isso em outro vídeo. As chaves de Hécate têm o poder de abrir ou fechar mundos e caminhos, bem como guardar ou liberar conhecimento. Hécate, para quem não sabe, é uma grande instrutora espiritual. Grande. Ela ensina seus filhos, orienta seus filhos em conhecimentos que podem sequer estar ao alcance dos mortais. A corda de Hécate, que é um outro símbolo da deusa. A corda de Hécate é um conector entre uma coisa e outra, bem como uma conexão entre o praticante e a própria deusa. Geralmente é uma corda traçada em 3 cores, preto, vermelho e branco, que são as cores de Hécate, e usada na cintura em alguns ritos de ligação, proteção ou mesmo captura de formas astrais. Também é um instrumento de punição e que aprisiona espíritos ou demônios. Um outro símbolo importantíssimo de Hécate são as tochas que ela porta. Essas tochas surgiram como símbolo de Hécate na associação da deusa com Deméter e Perséfone. Hécate usa as tochas para transportar Perséfone no trajeto até Hades. São símbolos de proteção usados pela deusa quando quer revelar algo escondido, seja um segredo, um conhecimento oculto, especialmente formas astrais que estejam causando malefício à bruxa, revelando a sua origem. Hécate
Manifesta o poder de tuas tochas, seja por sonhos, visões astrais ou memórias do futuro, obtidas a partir do corpo de luz. A lua negra, que representa a face oculta da deusa, e é indício de destruição e renovação, que traz novas situações em nossa vida, indícios de mudança. Estrófalos, que é um círculo, que é um símbolo da perfeição e da anima mundi, e é preenchido por 3 serpentes, céu, mar e terra, criando um labirinto. Ao centro possui uma estrela de 6 pontas em movimento, que representa o universo, e o centro da estrela é o próprio indivíduo como microcosmo. É uma fonte de energia e proteção, e era muito usada pelos teurgos para produzir som e invocar os Ings de Hecate, os mensageiros divinos. Encruzilhada, outro símbolo fundamental de Hecate. A encruzilhada de Hecate, ela é uma encruzilhada especial porque ela é uma encruzilhada tríplice. É o ponto crucial onde o destino e livre-arbítrio se encontram e geram uma escolha, a partir das experiências do passado, do contexto presente e das projeções para o futuro. A gente tem em várias lendas gregas a questão da encruzilhada tríplice. A lenda mais divulgada é de Édipo. Édipo mata seu pai, o rei Laio, numa encruzilhada tríplice e estabelece seu destino a partir desse ato. A encruzilhada tríplice implica em escolhas que afetam sua vida para o futuro. Também representa a interseção dos caminhos do passado, presente e futuro, onde a deusa se encontra, ou seja, a partir da qual ele influencia toda a vida do indivíduo. Então, a gente pode afirmar, com certeza, que Hecate também é a deusa das escolhas. Então, se você está num momento crucial da sua vida, em que você tem que fazer uma escolha importante, seria interessante buscar a orientação de Hecate. Ela com certeza tem bons conselhos a dar. Agora, algumas considerações de Hecate como a deusa tríplice. No tempo moderno, Hecate é associada com a deusa tríplice. A deusa tríplice é aquela que representa as faces da mulher, né? A jovem, a mulher madura e a velha. Só que Hecate, ela foi representada como tríplice por volta do ano de 430 a.C., por um escultor chamado Alcamenes. Ele a esculpiu em 3 corpos. No entanto, esses 3 corpos possuem a mesma configuração etária. São todos jovens e velhos. Não há... todos jovens e belos. Não há a deusa velha em Hecate. Então, essa face da velhice não pertence a Hecate, pertence à deusa tríplice. Em todos os hinos da antiguidade, os autores se referem a Hecate como Maiden, que significa donzela. Donzela é um termo que se usa para uma mulher jovem que ainda não teve relações sexuais. Portanto, Hecate é jovem, descrita como dotada de grande beleza e vírgula intacta. Porém, existe uma coisa em magia, isso eu estou relatando a Hecate como ela era representada na Grécia. Porém, em magia, o fator subjetivo, ele é super importante no ato mágico. Então, pode ser, sim, que algum bruxo ou bruxa vejam Hecate como velha. E isto está ok, porque faz parte da subjetividade da pessoa.
Em magia, a gente deve sempre entender algumas coisas. Em magia, nem sempre, nem nunca e sempre talvez. Então a gente nunca diz sempre, nunca. A gente diz com cautela, talvez, porque existe a questão da subjetividade do bruxo e da bruxa. E isso está ok, tá bom? Chegamos ao fim da nossa palestra de hoje. É a Hecate, deusa das bruxas. Esta palestra foi a palestra que eu dei no ESP, Encontro Social Pagão, aqui de Fortaleza. E eu gostaria muito de agradecer a Hel, organizadora do evento, pela oportunidade, né, de falar sobre Hecate e de conhecer tantas bruxas e bruxos maravilhosos como eu conheci no encontro. Foi um encontro maravilhoso. Muito obrigada, Hel. Cairê. Cairê a todos. No próximo vídeo a ser publicado, na próxima semana, eu estarei falando da Hecate teúrgica a partir dos oráculos caldeus. Tá bom? Cairê a todos e que a deusa Hecate ilumine seus caminhos. Até!